A paz de Yau e de Alcha mais uma vez. Então agora eu venho aqui trazer para vocês a palavra que o Criador Yau colocou no meu coração durante esse processo que eu passei, de enfermidade, durante essas 2 semanas de enfermidade que eu passei. Yau colocou uma palavra muito forte no meu coração para eu passar para todas as vidas, para que da mesma maneira que eu fui fortalecida no Espírito, edificada no Espírito, quando eu li essa palavra que o Eterno me deu, da mesma maneira Ele quer que vocês sejam. Ele também quer que vocês sejam abençoados por essa palavra. Ele também quer que vocês sejam edificados por essa palavra. E é por isso que tudo aconteceu comigo para um bem maior e para que essa palavra também chegasse a muitas vidas, Então, vamos lá. A palavra que o Eterno colocou no meu coração e Ele me deu durante essas 2 semanas, que eu passei por esse vale. Ele me deu essa palavra que fica em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler o versículo 6. Diz assim: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. Veja, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Essas são palavras do apóstolo Paulo. Então, veja que forte, veja que tremendo, quando em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Então aqui, Paulo já estava prevendo, o Eterno já tinha mostrado para ele, que o tempo dele, que a morte dele tinha chegado. Era o tempo da partida de Paulo. Era o tempo que o Eterno ia recolher o seu servo tão amado. E por isso ele fala: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Então, primeiro eu vou explicar o que é libação, porque Paulo fala, e já fui oferecido em libação. Ele diz: quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. Então, vamos entender o significado, de libação. Libação significa que Paulo via a sua morte como uma oferta voluntária. Paulo estava preparado, esperando a sentença da sua morte, Então Paulo via a sua morte como um sacrifício vivo, Então isso significa, já fui oferecido em libação, Então Paulo já sabia disso. Paulo já sabia que no final de tudo ele, seria oferecido como um sacrifício vivo, e iria para o Eterno e Criador Yau, o seu espírito, iria para o Eterno e Criador Yau, só o seu corpo físico que ficaria ali, mas o seu espírito jamais morreria, Então, significa isso. Paulo já via sua morte como uma oferta voluntária, Paulo já estava preparado, esperando a sentença da sua morte, que ele sabia que no final da sua trajetória, o Eterno iria recolhê-lo, não é verdade? De uma maneira tão forte como foi, Nós sabemos aí que Paulo teve a sua cabeça totalmente decolada, Mas ele não negou o seu Criador Yau, ele não negou o Salvador Yaush, E o seu espírito, louvado seja Yau, subiu e estar com o Eterno,
para todos sempre. Então veja, mas Paulo não via a sua morte como uma tragédia. Veja isso. Quando nós lemos o versículo 6, nós temos a clareza disso. Quando a gente lê o versículo 6, quando a gente lê Paulo dizendo: quanto a mim, já fui oferecido em libação e chegou o tempo de minha morte. Então, quando a gente lê essas palavras deixadas pelo apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo não via a sua morte como uma tragédia. Paulo não vê a proximidade de sua morte como algo que ele deveria lutar para evitar, algo que ele deveria lutar contra. Paulo não demonstra ali a necessidade, né, de impedir que esse dia chegasse. Não. Paulo não vê a sua morte como uma tragédia. Paulo não vê a sua morte como algo ruim, pelo contrário. Paulo vê a sua morte, ele deixa claro nas palavras dele no versículo 6, como simplesmente uma vitória. Paulo vê a sua morte como uma vitória e não como uma perda. Então, por isso que nós não vemos desespero algum nas palavras dele, né? Porque Paulo não temia a morte. Paulo não tinha medo da morte. Pelo contrário, ele sabia de toda a trajetória dele e que no final ele seria recolhido, né? Então, isso é um grande aprendizado para nós, porque nós percebemos que Paulo vê a sua morte como uma oferta voluntária para o eterno Yahweh. Ele não vai se desesperar. Para ele é uma vitória, porque ele sabia para onde ele ia depois da sua morte. Ele ia, né, para a presença do seu Pai, do seu Criador, do dono da sua vida. Então ele não via a morte com desespero, com espanto, com medo. A mesma coisa somos nós. Nós não temos que temer a morte. Nós não temos que ter medo da morte. Porque se a gente está andando nos caminhos retos, se a gente está andando em obediência, por que temer a morte? Se depois da morte nós vamos encontrar a vida, e vida com abundância, vida no reino dos céus, vamos estar com o nosso Pai, que é o que mais queremos, o que mais os filhos do Criador Yahweh quer é estar com Ele, é sair daqui para viver com Ele, é sair dessa terra sofredora, massacradora e viver com o nosso Pai. Então, nós temos que aprender e pegar essa lição que o apóstolo Paulo deixou para nós através da palavra do Eterno. Então não tema a morte, não tenha medo da morte, porque se você anda em caminhos retos, se você anda em obediência e em fidelidade, depois que você morrer, você vai encontrar a vida. Então não tema, não tenha medo, não tenha medo. E veja, Paulo não vai escrever a carta com medo, ou depressivo, ou angustiado. Paulo, quando ele escreve a carta, ele não vai escrever com medo, com depressão, angustiado, não. A gente sente alegria quando a gente lê as palavras de Paulo, porque era o que ele estava passando. Dentro dele, dentro do espírito dele tinha alegria, porque ele sabia que o tempo dele viver com o eterno Yahweh, eternamente para todos sempre, tinha chegado. Então ele não via a morte como algo ruim, né? Porque, veja,
Quando o dia da morte de Paulo chegou, ele sabia, ele já tinha previsto isso. E ela já tinha mostrado para ele. Então, quando chega o dia da partida dele, no dia da partida dele, ele não fica depressivo, ele não fica angustiado, ele não fica com medo. Pelo contrário, esse dia para ele foi o melhor dia, porque era o dia que ele ia viver eternamente com o seu Criador. Era o dia que ele ia ser retirado. Então, nós temos que aprender isso, a não temer a morte, irmãos, a não se desesperar quando se fala em chegar o dia de o Eterno nos tirar daqui. Não podemos ter medo. E às vezes, num vale de dor através da enfermidade, o maligno quer nos colocar medo, quer fazer a gente ter medo da morte. Mas, através dessa palavra, Yahweh está dizendo para nós, não tenham medo da morte. Porque quando chegar o dia de cada um de nós partir, não vai ser a morte que nós vamos encontrar, mas sim a vida eterna que está preparada para nós no reino dos céus. Então não tema quando você estiver enfermo, não tema a morte. Quando vierem as lutas, não tema a morte. Não tema. Porque para nós, filho do Eterno, a morte não é morte, mas sim vida. Porque é com Ele que nós queremos encontrar. É com Yahweh que nós queremos encontrar. É com Ele que nós queremos viver. Então, é por isso que quando a gente observa, e quando eu observei as palavras de Paulo, Yahweh colocou no meu coração, tá vendo, filha? Você não vê medo nele. Você não vê ele depressivo. Não. Você vê ele dizendo claramente, eu já sei que chegou o dia da minha partida. Quanto a mim, já fui oferecido em libação e chegou o tempo de minha partida. Então ele fala isso com tranquilidade. Ele fala isso com alegria de espírito. O espírito dele estava alegre e feliz, porque o dia da sua partida tinha chegado. E ele não falava isso com desespero, nem com angústia, nem com depressão alguma, mas sim com clareza de espírito, com alegria de espírito, sabendo que ele era um sacrifício vivo que seria oferecido para o eterno Yahweh. E que depois que ele tivesse sua cabeça ali cortada, o espírito dele iria encontrar com o Criador, e que era tudo que ele mais queria, é tudo que nós queremos, é encontrar com o nosso Criador Yahweh e viver com ele para todo sempre, né? Então veja, mas o que nós vemos, né, nas expressões, quando nós lemos o versículo 6, quando nós observamos, né, as expressões paulinas, não é aquele pedido de socorro, né? Quando a gente vê Paulo escrevendo, a gente não vê Paulo pedindo socorro, a gente não vai ver Paulo dizer, me socorra, me tire daqui, não permita que eu morra, não permita que eles cortem minha cabeça, né? Me socorra, não, a gente não vai ver Paulo pedindo socorro, a gente não vai ver, né, Paulo pedindo ou contratando um advogado para livrar ele da morte, né? A gente não vê Paulo pedindo, né, por favor, intercedam por mim, né? A gente não vê Paulo pedindo isso. A gente não vê Paulo pedindo, por favor, intercedam por mim, orem para que não deixem que eles me matem. A gente não vê
Paulo, né, com esse desespero, né? A gente não vê Paulo pedindo: intercedam por mim, peçam para que Iau me livre da morte. Não, a gente não vê Paulo fazendo isso, porque ele sabia que o dia da sua partida tinha chegado. Paulo prevê a sua morte. Iau mostra para ele que aquele seria o dia que ele seria morto. Então, a gente não vê ele contratando um advogado, a gente não vê ele pedindo socorro, a gente não vê ele pedindo ajuda, a gente não vê ele pedindo para que os irmãos intercedam para que ele não morra. Não. Antes ele diz: olha, entendam e fiquem cientes que o dia chegou. O dia da minha morte chegou, o dia da minha partida, como ele disse, chegou. Então não tem porquê se desesperar, não tem porquê pedir socorro, não tem porquê pedir e contratar um advogado, não tem porquê pedir para que Iau me livre desse dia, não, porque esse dia já estava marcado e preparado, né? Então a gente não vê Paulo correndo desse dia, a gente não vê Paulo se desesperando com o dia da sua partida e nem fugindo dela. Pelo contrário, a gente vê ele aceitando ela como um sacrifício vivo para o Criador Iau. A gente vê ele com alegria de espírito, com firmeza de espírito, e aceitando e entendendo que o dia da sua partida tinha chegado. Então, veja, né? Nós não vemos desespero algum em Paulo, né? Nós vemos Paulo com uma convicção muito grande, né? Nós vemos Paulo com a convicção que estava chegando o final, né, da sua vida, né? A sua morte se aproximava. Nós vemos Paulo entendendo tudo isso com muita clareza, com uma visão espiritual extraordinária. Veja que visão espiritual extraordinária quando Paulo prevê a sua morte, quando ele vê que o dia da sua partida tinha chegado. E ele era tão revestido espiritualmente que isso não causou nele desespero, nem depressão. Paulo não ficou depressivo. A fé dele não diminuiu. Ele não ficou pedindo para que Iau livrasse ele desse dia, não. Ele entendia as coisas espiritual com muita clareza, e nós temos que ter exatamente essa visão. Nós temos que procurar entender o mundo espiritual, nós temos que procurar entender as coisas espirituais. E em vez de ter medo delas, a gente tem que saber enxergar elas com clareza, a gente tem que saber como agir em todos os momentos da nossa vida. Porque às vezes a gente age com desespero em tudo. Mas quando a gente tem uma visão espiritual clara e aberta, em vez da gente agir com desespero, a gente age com clareza de entendimento, a gente age com sabedoria, com calmaria. E aí a gente consegue enxergar as coisas plenamente, e aí a gente consegue enxergar a vontade de Iau para a nossa vida. Isso é em tudo. Só que às vezes a gente deixa o desespero tomar conta, e o que acontece? A nossa visão espiritual, ela é fechada, porque o desespero, a angústia, a depressão, ela não deixa você enxergar as coisas espiritual. Ela não deixa você ter uma visão ampla e completa daquilo que é divino, daquilo que o Eterno está preparando, daquilo que o Eterno quer fazer nas nossas vidas. O desespero, ele impede a gente de avançar. A ansiedade, o medo das coisas impede a gente de avançar espiritualmente. Por isso que durante esse tempo de enfermidade que eu passei, por isso que Iau o tempo todo falava comigo: seja valente. O que ele estava querendo dizer? Não tema a morte, filha.
Não tenha medo dessa enfermidade. Não tenha medo de morrer. Não tenha medo de morrer. Por isso que quando ele me deu essa palavra, tudo foi se abrindo. A minha mente foi se abrindo. Eu tô aqui passando para vocês para que a mente de vocês também se abra. Para que a visão de vocês também se esclareça. Para que vocês não entrem em desespero nos momentos de provações, nos momentos de luta, nos momentos de enfermidade. Não temam a morte. Não tenham medo da morte. Não entrem em desespero por causa das lutas da vida, por causa das circunstâncias que vêm para nós. Não tenham medo, não deixem que o desespero impeçam vocês de avançar. Quando você vê e você perceber que você está ficando desesperado, desesperada por conta dessa situação ou de qualquer situação que aparecer na sua vida, dessa que você está passando ou de alguma que pode acontecer lá na frente, quando acontecer alguma luta, não se desespere, para que a sua visão espiritual não seja fechada. Tenha calma, paciência, sabedoria e entenda que tudo que acontece, porque Yahweh já tem um propósito, Yahweh já tem um propósito, já tem algo ali decretado que você precisa aprender, seja uma lição, seja um alerta, e que essa alerta e essa lição pode vir de várias maneiras, mas que você não se desespere, que você não desista, que você não deixe o medo dominar você, que você não deixe o medo dominar o seu espírito, assim como o apóstolo Paulo não deixou. Ele entendeu tudo que estava acontecendo. Ele entendeu tudo que estava acontecendo. Por isso que nós vemos tanta firmeza e clareza nas palavras dele. Nós, quando lemos, não vemos ele em nenhum momento desesperado e nem com medo. E nem com medo. E isso aconteceu por quê? Porque ele entendia que era o propósito de Yahweh, era a vontade de Yahweh, que esse dia da partida dele era que ele tinha chegado. E ele não podia lutar contra isso, ou pedir que Yahweh não fizesse. Não, ele não podia. E ele ia encontrar era com a vida e não com a morte. Só o corpo físico dele que ia morrer, mas o espírito ia viver para todo sempre, e vive. Louvado seja Yahweh. Então veja, aí Paulo diz: já fui oferecido em libação. É como se Paulo dissesse assim: olha, eu estou me sentindo como aquele animal que foi escolhido e já está sendo preparado para ser oferecido ao Criador. Então ele sabia que aquele dia era o dia que ele já estava sendo preparado para ser oferecido para o Criador Yahweh. Então ele via isso como uma vitória. E por isso ele deixa claro, e ele escreve que é para os irmãos não ficarem desesperados. Nossa, chegou o dia do nosso irmão. Vamos orar para que Yahweh mude o dia, para que Yahweh não permita que arranquem a cabeça dele fora. Não. Paulo já faz questão de deixar bem claro, não. O dia é esse e nada pode mudar a vontade do Criador. Por isso eu não quero ninguém desesperado, eu não quero ninguém intercedendo por mim, não quero ninguém contratando advogado, não. Não quero ninguém em desespero. Porque o dia da minha partida chegou e eu vejo ele como uma vitória. Eu vejo esse dia como vida que está me aguardando no reino dos céus. Então, Paulo ali, ao mesmo tempo que ele está
ciente da sua morte. Ao mesmo tempo, ele está ali também deixando bem claro para ninguém se desesperar. E está ensinando essa grande lição para nós não temermos a morte, porque nós temos o Criador que é maior do que todas essas coisas, do que a morte, do que a enfermidade, do que as circunstâncias, do que as lutas. Yahweh é maior do que tudo isso. E nós somos filhos deles, pertencemos a Ele. Então, por que temer? Por que se desesperar? Quando essa palavra veio para mim, num momento tão difícil, eu vi mais clareza ainda e eu entendi mais ainda o porquê que ela estava dizendo: só seja valente. Não tema a morte, não tema essa enfermidade, não importa quantos dias você já está dessa maneira, não importa se a dor não passa, se a febre não diminui, não importa, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte, porque eu, Yahweh, sou maior do que a morte, maior do que tudo. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, o Yahweh está nos ensinando através dessa palavra a não temermos a morte, a não se desesperar. Nos momentos difíceis, a ter calma, a agir com prudência e sabedoria divina. Então, veja, Paulo vai fazer uma reflexão muito grande. Paulo vai dizer no versículo 7, veja isso. Paulo vai fazer uma reflexão muito grande, ele vai falar uma palavra muito importante. No versículo 7 ele diz: combati o bom combate, e terminei a minha carreira, guardei a fé. Veja, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Veja, olha que palavras forte que Paulo diz. Veja que palavras fortes. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, guardei a fé, guardei a fé. Veja, olha que tremendo. Paulo diz bem claro, como um soldado, como um guerreiro. Eu combati o bom combate. Eu não fugi da guerra, eu não fugi do combate, eu não tive medo das guerras espirituais, eu não tive medo dos combates espirituais. Paulo diz bem claro, eu não tive medo da fome que passei, eu não tive medo das porradas que eu levei no meu corpo físico, eu não tive medo do frio que eu passei. Eu não recuei, eu não fui covarde, eu não voltei atrás quando eu passei por enfermidade, eu não voltei atrás quando eu passei por fome, quando eu passei por frio, eu não voltei atrás quando eu passei por açoites, por chicotadas também no meu corpo, que Paulo apanhou muito. Paulo levou muita porrada dos seus perseguidores. Paulo sofreu extremamente, mas ele está dizendo: eu fui um soldado e como um guerreiro eu combati o bom combate. Eu não me acovardei diante de tantas lutas, tantas circunstâncias. E às vezes, por coisas pequenas, nós queremos desistir. Às vezes, por coisas pequenas e muito menores do que isso, nós queremos desistir, nós desanimamos, nós acabamos
dando vários passos e recuando para trás, mas Iau está nos exortando e dizendo, em vez de vocês desanimarem, em vez de vocês começar a dar passos para trás, eu quero que vocês avancem, eu quero que vocês avancem mesmo no sofrimento, eu quero que vocês avancem mesmo na dor, eu quero que vocês avancem, assim como ele falou comigo, mesmo na enfermidade. Eu quero que vocês avancem independente de tempo, de dias, de meses. Eu quero que vocês avancem independente do tempo que se passar, da luta que vier. Eu quero que vocês sejam valentes como um bom soldado. Eu quero que vocês sejam valentes como um bom guerreiro. E um guerreiro e um soldado, ele não carrega covardia dentro do seu interior, mas ele carrega valentia e coragem. É isso que o Eterno está falando conosco através dessa palavra, através da vida do apóstolo Paulo. É isso que ele está falando conosco. Porque por coisas pequenas nós vemos pessoas recuando para trás. Por coisas menores nós vemos pessoas dando passos para trás. Nós vemos pessoas diminuindo na fé, diminuindo na certeza e na existência daquilo que é eterno, por coisas pequenas. Mas Paulo passou por sofrimentos grandes, sofrimentos terríveis, e não desistiu, não recuou. E como um bom soldado ele disse, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele diz isso no versículo 7. Olha que tremendo. Então é isso que o Eterno está entregando para nós. É isso que o Eterno está querendo e exigindo de nós. Ele quer que você seja um guerreiro, um soldado valente. Ele quer que você seja uma guerreira, uma soldada valente. Não importa o que você passe, ou que você passe, ou que você possa estar passando. Ele quer que você seja valente, forte, corajoso. Ele quer que você não desista, não desanime. Porque Paulo passou fome, mas não desanimou. Mesmo com fome, prosseguiu. Passou fome, passou frio, apanhou, foi perseguido cruelmente, mas nós não vemos Paulo desanimando em nenhum momento. Nós não vemos ele desistindo em nenhum momento. E nós também não vemos, e ao impedindo que essa fome não chegasse até a ele, e ao não impediu que a fome chegasse até o apóstolo Paulo, e ao não impediu que a perseguição chegasse até ele, e ao não impediu que ele apanhasse, e ao não impediu que ele passasse frio, que ele passasse muitos açoites, e ao não impediu, não. Porque ao quis gerar em Paulo um grande testemunho, e esse testemunho hoje está aqui vivo dentro das Escrituras. E através de Paulo, quis deixar uma grande lição para os seus filhos, os seguidores de Yahshua Mashiach. Porque a jornada de um Yaldim é essa. Envolve dor, sofrimento, renúncia, perseguição, dores, luta. Passamos por enfermidade. Tudo isso para nos tornar guerreiros. Tudo isso para nos tornar mais forte, mais valente. Porque a força do Eternial nos basta. Porque Yahweh disse para Paulo, a minha força, Paulo, te basta. Não vou te livrar. Não vou impedir que você passe por essas coisas, porque a minha força, Paulo, te basta. A minha força te basta.
E com a minha força, Paulo, tu vai passar por tudo isso, tu vai passar pela fome, por açoites, por porrada, por perseguição, mas tu vai passar por tudo isso de cabeça erguida, um guerreiro, um valente, um soldado fiel. E através de ti, Paulo, o meu nome vai ser honrado e o nome do meu filho será reconhecido. E aí Paulo entendeu tudo e disse, então tá, que assim seja. E seguiu com a jornada dele como um grande soldado, um grande guerreiro, e venceu. Foi um vencedor. E nós também temos que pegar esses exemplos e implantar no nosso espírito. Não é ler simplesmente por ler a palavra, não é ler a palavra como se fosse qualquer coisa, é ler a palavra e tirar dela ensinamentos, tirar dela lições e colocar essas lições e esses ensinamentos em práticas. Não é ler a palavra por ler, como se fosse um livro qualquer, um livro normal. A palavra das Escrituras, a palavra de Yahweh que está contida nas Escrituras, ela é espiritual. Ela não é qualquer coisa. Ela é espiritual. Então não pode ler ela como se fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer livro, como se fosse qualquer coisa, que leu hoje, amanhã esqueceu. Não. Tem que ler ela e tirar lições dela para a tua vida. Colocar a palavra em prática na tua vida. Porque só vai conseguir ter uma mente de um guerreiro, uma mente de uma guerreira, um espírito de um guerreiro, quem lê a palavra e tira bom proveito dela, come ela verdadeiramente, se alimenta dela. Não importa quem não acredita, esquece quem não acredita. Não importa quem zombe da palavra, quem não acredita nela, não importa quem chame a gente de louco por acreditar na palavra do Eterno. Esqueça essas palavras, ao contrário, esqueça essas pessoas, foque no que é importante. Dê crédito à palavra do Eterno, porque é ela que vai se cumprir. Procure se nutrir dela e tirar e extrair dela o bom alimento que ela tem e que ela oferece. Então, quando eu leio as Escrituras, eu leio com atenção, porque eu não posso ler como se fosse algo simples, algo normal, qualquer livro. Não, eu tenho que ler ela prestando muita atenção e extraindo tudo que é dela e implantando dentro de mim. Por isso que o Eterno me levou para essa passagem de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, no momento de enfermidade que eu passei. Por isso que ele me trouxe para essa passagem. Se eu não tivesse dado atenção e nem ouvido, eu não estaria aqui trazendo ela agora para o nosso alimento espiritual. Mas quando eu abri, e eu abri exatamente nessa passagem, ali eu entendi, o Eterno está querendo falar contigo. Leia com atenção e extraia dela o melhor alimento para o seu espírito, para que seja mais uma armadura para, por intermédio de Alxa, você vencer por esses vales que você está passando. E depois passar isso para outras vidas e essas vidas também serem alimentadas. E eu estou aqui passando. Então receba a palavra do Eterno com amor, com gratidão. Receba ela, se nutra dela, se alimente dela, acredite nela, tenha fé nela. E tire dela essa lição que através do apóstolo Paulo nós estamos aqui aprendendo. Então, olha que tremendo que Paulo diz, como um soldado, como um guerreiro, eu combati o bom combate.
E eu vou dizer para você, a vida de um servo de Yahweh é comparada a uma guerra. A vida de um servo e de uma serva do Altíssimo Yahweh é comparada a uma guerra. Nós vivemos numa guerra espiritual 24 horas por dia. Essa é a jornada de um Yaldim. A jornada de um Yaldim não é flores. E nós vemos isso claramente na vida dos apóstolos. O próprio Yahshua falou que a nossa jornada não seria de flores, mas seria de muitos espinhos, de muitas dores, de muitas guerras, de muitas lutas espirituais. Então a vida de um Yaldim é comparada a uma guerra. Só que em todas essas guerras, em todas as nossas lutas, tem um grande general conosco, vencendo todas elas, e ele se chama Yahushua, o Mashiach. Mas nós não estamos isentos e livres de passar por essas guerras, por essas lutas. Muitos não querem continuar com Yahweh e com Yahushua porque não querem permanecer na porta estreita. Porque o que a porta estreita vai nos oferecer é luta, é guerra, é combate espiritual. A porta estreita não vai nos oferecer rosas e flores. Porque quem oferece rosas e flores e uma vida fácil e mansa é a porta larga. E é ela que conduz ao inferno. É a porta larga, aonde pode tudo, aonde tudo é flores. Aonde tudo é flores. Aonde não tem que guerrear guerra nenhuma, aonde não tem que jejuar, aonde não tem que orar, aonde não tem que ler a palavra, aonde não tem que ser obediente, aonde não tem que ser fiel. Essa é a porta larga que o mundo está oferecendo para os Yaldins. Mas eu vou dizer, essa porta não pertence a nós. Nós não pertencemos à porta larga, aonde não tem que fazer nada, aonde não tem que renunciar nada, aonde não tem que deixar nada, aonde não tem que obedecer. Nós não queremos essa porta larga, imunda e suja. Nós queremos a porta exatamente, a porta estreita. A porta estreita que nos conduz por caminhos de guerra, sim. Por muitos vales, sim. Mas é ela que vai nos conduzir ao reino dos céus. E só vai chegar no reino dos céus quem permanecer nessa porta estreita. Porque o próprio Yahushua Mashiach disse que a jornada de quem aceita seguir a ele é essa, é de muitos espinhos, é de muitas dores, é de muita renúncia constante, é de ter que carregar o seu madeiro dia após dia e segui-lo. É essa porta estreita que ele deixou bem claro que aconteceria para aqueles que aceitassem o seguir. Mas muitos dizem que seguem a Yahushua Mashiach, mas é mentira. Muitos dizem que seguem a Yahushua Mashiach, mas só quer a porta larga. Então não é a ele que você segue, não é a ele que você serve. Você está se iludindo. E você precisa despertar enquanto há tempo e vir para a porta estreita. E vir para a porta onde exige a renúncia, aonde exige a obediência, aonde exige a fidelidade, aonde você vai passar por lutas, mas Yahushua vai vencer todas elas por você. E é essa porta estreita que vai te conduzir ao reino dos céus. Então queira ficar nela, queira entrar nela e viver nela, e não na larga, como estão oferecendo e muitos têm aceitado. Porque todo mundo só quer a vida boa, a vida mansa. Ninguém quer renunciar, né? Mas nós que amamos a Yahweh, nós queremos renunciar cada vez mais. Nós que amamos a Yahweh, nós queremos renunciar cada vez mais. Nós que amamos a Yahweh,
Vamos continuar na porta estreita. E vamos com a nossa boca repreender a porta larga. Não queremos ela. E vamos alertar para que quem está vivendo nessa porta larga, voltem para a porta estreita. Voltem a renunciar às suas próprias vontades novamente. Voltem a ser obedientes novamente. Então, a vida e a jornada de um Ialdin, ela é comparada a uma guerra. Assim como o apóstolo Paulo deixou bem claro e o próprio Yahusha também. Então veja, a vida de um Ialdin é comparada a uma batalha, a uma guerra. A vida de um servo, de uma serva é comparada a uma peleja. Essa é a verdade. A vida de um Ialdin é comparada a uma peleja constante, Essa é a realidade. Quem não está vivendo essa peleja constante, essa guerra constante, está vivendo em uma realidade errada. Porque está na porta larga. Porque aqueles que têm andado na porta estreita têm sentido essa peleja constante, têm sentido essa guerra espiritual. Por quê? Porque tem renegado o próprio eu, tem renunciado aos desejos carnais, tem procurado ser fiel, tem procurado ser obediente, tem procurado deixar os erros, os pecados. Esses que têm feito isso têm sentido essa peleja constante. Então, a vida do Ialdin fiel, ela é uma peleja constante. Essa é a verdade. Porque é esse caminho que Yahusha falou, que aqueles que aceitassem a ele ia viver. Quem fala ao contrário disso está pregando um falso evangelho. Um evangelho mentiroso, um evangelho que os apóstolos nunca pregaram. Os apóstolos nunca pregaram e nunca anunciaram um evangelho de flores, um evangelho que não envolve renúncia. O evangelho genuíno que os apóstolos anunciaram é o evangelho da renúncia do próprio eu, é o evangelho de abandonar o pecado, é o evangelho de abandonar o velho homem, a velha mulher, é o evangelho de abandonar os velhos trapos. Os velhos trapos. É o evangelho de abandonar aquela mente podre que nós tínhamos outrora. É o evangelho de ter uma nova mente em Yahusha HaMashiach, de ter uma mente renovada em Yahusha HaMashiach, de ter uma nova vida. Esse é o evangelho. Quem prega ao contrário disso está mentindo e pode pagar caro se não se arrepender. Então não caia nesse evangelho fajuto e mentiroso que muitos estão pregando da porta larga, e que você não vai passar por nada, que não precisa de fazer nada e renunciar a nada. Fuja disso. Isso são palavras errôneas e mentirosas. E muitos estão aí na porta larga, caminhando para a beira do abismo e não estão enxergando. Porque veja, o que a carne gosta é exatamente da porta larga. A carne gosta do conforto. A carne gosta do conforto. A carne, ela só deseja e ela só quer o que não presta. A carne, ela não quer guerrear. A carne, ela não quer jejuar. A carne, ela não quer orar. A carne, ela não quer deixar o próprio eu, o próprio ego. Ela só quer fazer o que não presta. Ela só quer fazer tudo para enfraquecer o nosso espírito. É por isso que Yahusha HaMashiach nos alertou: olha, tomem cuidado, eu quero que vocês alimentem o espírito. Porque se o espírito de vocês não estiver alimentado, não vai ter como ele combater a carne. A gente tem que alimentar, meus irmãos, mais a carne, mais o espírito do que a carne. Porque se a gente alimentar mais a carne, o espírito cai.
desaba. Então a gente tem que alimentar mais o espírito. Vai vencer quem for mais alimentado. Então, se você alimentar mais o espírito, ele vai vencer e combater a carne. Mas se você alimentar mais a carne, ela vai vencer e combater o espírito. É por isso que Yausha deixou essa alerta. Alimentem o espírito de vocês, para que quando o desejo da carne vir, o espírito esteja mais forte, aí vai combater. Aí quando o desejo da carne vem, ele pode até vir, mas ele vai morrer, porque o espírito está mais forte. O espírito está alimentado de oração, de jejum, leitura da palavra, obediência, renúncia. Então quando o desejo da carne vem, o espírito combate. Pá. O espírito combate e ele sai vencedor. Eu tiro isso por mim mesma. Quando a minha carne quer pecar contra o Criador Yahweh, o desejo carnal até vem até a mim. Mas como eu já tenho alimentado o meu espírito constantemente, o que acontece? Aí o meu espírito vem e combate. E quando eu vejo, aquele desejo carnal já se apartou de mim, aquela vontade carnal já se apartou de mim. Porque eu vivo sozinha, vivo eu e o Eterno. Eu não tenho companheiro. Eu sou um Yaldin que sou solteira, eu não tenho companheiro. Então, a carne fica o tempo todo querendo cometer o que não presta. Vocês entendem o que eu estou falando? A minha carne, como eu não tenho companheiro, ela fica o tempo todo querendo cometer o que não presta, cometer coisas que são abominações para o Criador Yahweh. Coisas que se eu ceder e que se eu fizer, eu vou para o abismo. E eu vou pecar contra o Criador Yahweh. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alimentar mais o meu espírito, para que quando esses desejos imundos e nojentos vier da minha carne, o meu espírito possa estar forte o suficiente para combater com esses desejos, assim como tem acontecido. Assim como eu tenho feito, porque eu tenho ciência da ordenança que Yahushua Mashiach deixou para aqueles que aceitassem segui-lo, que é o quê? Alimentar mais o espírito, para que quando os desejos imundos da carne virem, o espírito possa combater. E eu guardo isso constantemente, e eu pratico essa palavra de fortalecer mais o meu espírito constantemente, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu mesma vou me destruir. E a nossa luta qual que é, irmãos? A nossa luta para que é? A nossa luta toda é para quê? Para poder entrar no reino dos céus, é para poder estar se purificando, para poder entrar no reino dos céus. Então, é por isso que é essa peleja, a vida de um Yaldin. Mas é uma peleja que vai nos levar à vitória. Veja o quanto dá alegria quando você vê que a carne desejou algo ruim, mas o espírito combateu. Isso traz muita alegria ao nosso ser, ao nosso espírito. E como o Eterno Yahweh se alegra em ver que os filhos, as filhas, estão alimentando mais o espírito do que a carne. E olha como nós vencemos dia após dia. Dia após dia nós vencemos uma luta por meio de Yahushua Mashiach. Então, faça como Yahushua ordenou. Alimente mais o seu espírito do que a sua carne. E continue amando permanecer na porta estreita. Não deseje a porta larga. Se alegre em viver no caminho estreito. Se alegre com as lutas, com as pelejas. Porque só quem passar pelas lutas e pelas pelejas e pela porta estreita é que vai ser conduzido para o reino dos céus. Do que adianta viver uma vida na porta larga e no final perder a sua entrada no reino dos céus? Do que adianta
não renunciar a nada agora, não passar por nenhum vale agora, só andar em flores, mas depois vai sentir o amargo e não vai ter mais jeito. Do que adianta isso? É melhor passar pela luta, pela peleja, pelo amargo, pela porta estreita agora, assim como o apóstolo Paulo passou. Mas é esse amargo, é essa peleja, é essas lutas que vai nos conduzir ao reino dos céus. E quando a gente conseguir entrar no reino dos céus, ninguém mais vai poder nos tirar de lá. E aí toda luta, toda dor, todo sofrimento, toda peleja, o que acontece? Vai ter valido a pena. É por isso que eu digo, é melhor sentir o amargo agora e depois sentir o doce no reino dos céus. Eu tenho falado isso constantemente. E muitos têm me achado doida. Mas as coisas espirituais aos olhos dos carnais é loucura mesmo. Mas eu vou continuar falando a verdade. Eu vou continuar alertando. É melhor sentir é melhor sentir o amargo agora e depois o doce no reino dos céus, do que sentir o doce agora e depois sentir o amargo e não ter mais jeito. Não queira amaciar a sua carne agora, porque depois ela vai sofrer e não vai ter mais jeito. Prefira sacrificar a sua carne agora e depois você ter vida e vida com abundância no reino dos céus. Porque muitos estão amaciando a carne agora, fazendo tudo que ela quer, tudo que ela gosta, mas depois vai sentir o amargo de não ter renunciado antes, de não ter sacrificado e grudado ela no madeiro antes. Porque quando a gente renuncia, é a gente declarando, ó, a minha carne está grudada lá no madeiro. Estou renunciando tudo que não presta que ela quer. Ela está lá grudada no madeiro e é lá que ela vai continuar. E o meu espírito vai ser um espírito de obediência, de fidelidade. É isso que nós temos que fazer. Louvado seja Yahweh. É isso que o apóstolo fez. É isso que o apóstolo Paulo fez, é isso que o apóstolo Pedro fez. Todos os apóstolos andaram na porta estreita e pregaram esse evangelho da porta estreita. Foi isso que Yahshua Mashiach fez também quando pisou na terra. Pregou o evangelho da porta estreita. E Yahshua Mashiach pregou o evangelho da renúncia. Louvado seja Yahweh dos exércitos. E é esse evangelho que nós temos que se alimentar. É esse evangelho que nós temos que ser nutrido. É o verdadeiro evangelho. É por essa porta que nós temos que permanecer andando, a porta estreita. Louvado seja Yahweh. E agradecer pela peleja agora, porque depois vai sentir o doce da vitória no reino dos céus. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então veja. Então nós estamos diariamente em uma batalha, em uma peleja. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Veja o que Paulo vai dizer. Não tem como ir contra a palavra a não ser a favor dela. Veja, olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Paulo vai dizer: assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua. Veja. Aí a palavra vem destroçando, destruindo com as mentiras vindas do inferno, a qual Satanás tem colocado em muitas bocas para enganar os escolhidos. Satanás tem usado muitas bocas para dizer que a gente não tem que renunciar a nada, para dizer que a gente não precisa deixar os pecados. Mas esses que estão falando isso estão sendo usados por Satanás, porque olha o que o apóstolo Paulo está dizendo por intermédio de Yahshua Mashiach. O apóstolo Paulo está dizendo
assume a tua parte no sofrimento, como bom soldado de Yahshua. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não é para você fugir dele. Não é para você fugir do sofrimento. Não é para você querer fugir da luta, da batalha, da dor, da perseguição. Não é para você fazer isso. Eu quero que você assuma a sua parte no sofrimento, como um bom soldado de Yahshua. O que Paulo está dizendo? Eu quero que você ande pela porta estreita, Timóteo. Eu quero que você ande pela porta estreita. Eu estou deixando para você todas as instruções de como que é seguir a Yahshua, Timóteo. Seguir a Yahshua, Timóteo, não é flores não, tá? É por isso que eu estou te prescrevendo tudo antes da minha partida. Porque Paulo deixou tudinho, todas as instruções antes dele partir para Timóteo dar continuidade ao legado. Então não caia nessas mentiras vindas do inferno que muitos têm pregado, e ainda usando o nome de Yahweh e de Yahshua. Mas isso também é bíblico, que havia muitos enganadores. Lobos. Enganadores para enganar os escolhidos. Mas veja, irmãos, vidas, a verdade está aqui. E Satanás está sendo destroçado com as suas mentiras mais uma vez. Porque não tem essa de caminho de flores. O que tem para nós, seguidores de Yahshua Mashiach, é caminho estreito. É retidão, obediência, renúncia, carregar o madeiro, pregar essa carne no madeiro e alimentar o espírito constantemente. Deixar o próprio eu, o ego, deixar os erros, as mentiras, deixar tudo aquilo que é abominação para o eterno, obedecer os preceitos e as ordenanças de Yahweh por intermédio de Yahshua. Então o que Yahshua está dizendo para cada um de nós? Eu não quero que vocês fujam das batalhas, das pelejas, das lutas, mas eu quero que vocês façam parte dela, porque se vocês não fizerem parte dela, não tem como vocês fazer parte do meu corpo, não tem como vocês entrar no reino. Como é que quer fazer parte do corpo de Yahshua, mas não quer passar por nada, não quer renunciar a nada, quer entrar no reino, mas não quer renunciar para entrar no reino, quer as bênçãos do eterno, mas não quer obedecer para aí sim ganhar as bênçãos do eterno? O que é isso? Isso é um engano, uma ilusão terrível e que tem comido os cérebros de muitos e cegado a muitos. Quer tudo do eterno, mas não quer fazer nada. Quer bênção, quer cura, quer libertação, quer providência no meio do lar, no meio da família, mas não quer renunciar. Não quer ser participante das dores do Salvador Yahshua. Não quer. Foge o tempo todo do caminho estreito e só quer entrar pela porta larga. Que mentalidade é essa? Desperta, você que dorme. Acorda para a palavra verdadeira, porque ela está aqui. E Yahshua está dizendo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, assume a tua parte de sofrimento como bom soldado. Assume, não é para fugir, é para assumir, é para ser participante das dores do Mashiach, é para ser um bom soldado, como um bom soldado de Yahshua. Veja o que o apóstolo Paulo diz, olha, assume a tua parte do sofrimento. Assume a tua parte do sofrimento como bom soldado de Yahshua. Quem quiser ser um bom soldado de Yahshua não pode fugir do sofrimento, não pode fugir da guerra, não pode fugir da peleja, não pode sair da porta estreita. Porque se fizer isso, não vai estar sendo um bom soldado de Yahshua Mashiach, não. Vai estar sendo o quê? Vai estar agindo com o quê? Com covardia. Vai estar, dando vários passos para trás. E Yahweh não quer isso. E quando eu li essa palavra,
no meu período de enfermidade, quando eu disse, Iau, por que tu ainda não me curou? Aí vem essa palavra dizendo, assume a tua parte no sofrimento. Para de perguntar por que eu não te curei ainda. Iau veio e me exortou a mim com essa palavra. A primeira que foi exortada fui eu. E depois que eu fui exortada é que eu estou aqui passando para vocês. E para vocês ser alertados assim como eu fui. E enquanto eu me perguntava por que Iau não tinha me curado ainda, ele veio com essa palavra me dizendo claramente, assume, filha, a tua parte no sofrimento como boa soldada de Yahshua Mashiach. Por que tu tá querendo fugir dele? Não confia em mim? Já tá querendo se livrar da porta estreita, é? Já tá querendo desistir? E aí, quando essa palavra veio até a mim, veio o despertamento. É por isso que a palavra de Yahweh é tão fiel, é tão verdadeira. É por isso que ele disse bem claro, o pai que ama, disciplina seus filhos. O pai que ama, disciplina seus filhos. Ai de nós se não fosse as exortações do eterno Yahweh através da sua palavra. Ai de nós se Yahweh não viesse com a vara e nos disciplinasse. Ai de nós só ia caminhar para o caminho do abismo, para o buraco. E veja que todos aqueles que não aceitam a disciplina, todos aqueles que não aceitam a disciplina de Yahweh, todos aqueles que não aceitam a exortação, quando vê ele está caído no buraco, quando vê está na lama, quando vê está desagradando ao Eterno, por quê? Não aceita ser disciplinado, é arrogante, é soberbo, não aceita ser exortado, é arrogante, soberbo. Mas não, nós temos que agradecer quando Yahweh nos exortar. Nós temos que agradecer quando Yahweh vir com a sua palavra, nos exortando, nos disciplinando. Porque o que ele disse na palavra dele? O pai que ama, disciplina seus filhos, e assim sou eu. Ai de nós, se Yahweh não nos disciplinasse. E ele nos disciplina e nos exorta através da sua palavra. Por quê? Porque ele nos ama. Porque todo pai que ama, ele disciplina os seus filhos. Os pais que não disciplinam, que tá nem aí para os filhos, é porque não ama. Não se importa de ver ali o filho sendo disciplinado, corrigido. Então, o pai que ama, disciplina seus filhos. E é por isso que quando Yahweh veio com essa disciplina para mim, com essa exortação, o que eu fiz? Em vez de eu virar a cara, ficar com raivinha, não. Eu abaixei a minha cabeça e eu disse, estou entendendo, pai. Eu estou entendendo e eu aceito essa correção. Eu aceito, pai, essa exortação. Eu aceito, pai, essa disciplina. Eu aceito. Eu aceito, porque eu sei que tu tá fazendo isso porque tu me ama. E ai de mim, se tu não tivesse vindo com essa disciplina, pai, pra mim, ai de mim. O que ia ser de mim se eu não tivesse me corrigido e me disciplinado com essa palavra também? Aí quando eu li, assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua. Aí eu falei, é isso. Eu tenho que entrar dentro dessa guerra, eu tenho que guerrear essa guerra, porque o maior comandante está na frente para vencer por mim, ele se chama Yahshua Mashiach. Então por que eu estou querendo fugir da guerra? Por que eu estou querendo me acovardar? Por que eu estou rejeitando pisar nesses espinhos agora? É melhor eu pisar nesses espinhos agora, sentir a dor, o amargo agora. E depois sentir o gosto da vitória. Então eu aceitei. Então, de bom coração também aceite. De bom coração também
não rejeite e assuma a sua parte no sofrimento como bom soldado de Yahshua Mashiach. Se alegre em renunciar, se alegre em estar nessa porta estreita e agradeça por Yahweh estar te disciplinando, te corrigindo. Temos que ser grato a isso todo sempre, todos os dias. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que não é para a gente fugir do sofrimento e fugir da guerra, não. Ele deixa bem claro: assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Veja que palavra que não deixa dúvida. Uma palavra dessa não deixa dúvida. Uma palavra dessa tira todas as escamas dos nossos olhos. Uma palavra dessa tira as vendas, as escamas, as traves dos nossos olhos. Essa palavra destrói com as mentiras vindas do inferno. Essa palavra traz para a gente vida, renovo, restauração, fé aumentada. Uma palavra dessa queima forte no nosso espírito. O nosso espírito se alegra ao ouvir uma palavra dessa. A carne pode até não gostar, a carne pode até se revoltar, sentir raiva dessa palavra, mas o que importa é o que o espírito está sentindo. E dentro o espírito está se alegrando, o espírito está agradecendo por estar recebendo esse alimento verdadeiro, sólido, firme, limpo, puro e digno de ser consumido e colocado, introduzido e fixado no nosso espírito. Então deixa que a carne reclame, deixa que a carne resmungue, mas o que importa é o que o espírito quer e o que o espírito gosta. E o espírito quer e deseja o tempo todo e tem sede é da palavra verdadeira, é da palavra pura, limpa, da palavra que sara, que liberta, que fortalece, que disciplina, que ajusta, que tira de nós ego, soberba, tira de nós o próprio eu, faz a gente abaixar as nossas cabeças perante Yahweh, abrir nossas bocas e agradecer pelo cuidado extremo dele, como esse Yahweh verdadeiro, como esse Criador dos céus e da terra, que o seu nome é Yahweh, como ele é maravilhoso, como ele ama seus filhos e por isso deixou a sua palavra de conserto. A palavra de Yahweh é um mapa que guia os pés dos iluminados, dos santos, dos escolhidos. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então veja, nós fazemos parte do exército de Yahshua. Nós fazemos parte do exército de Yahshua. E veja, um soldado não recebe a coroa se não lutar segundo as regras. Um soldado não recebe a coroa se ele não lutar segundo as regras. Se esse soldado, se essa soldada não lutar segundo as regras, não tem como, quando chegar no final, ganhar a coroa. Porque burlou as regras, passou por cima das regras, não obedeceu às regras que o comandante estava dando ali. Então, Yahshua é o comandante e nós somos o soldado. Yahshua dá as regras. Tem que fazer isso, tem que obedecer isso, tem que guardar isso, tem que seguir assim, tem que caminhar assim, tem que renunciar aqui, tem que deixar a mentira de lado, a prostituição de lado, tem que tirar esse ego, tem que tirar essa desobediência, tem que deixar isso, aquilo. As regras, os comandos. Então o comandante vai dando os comandos e o soldado, o que acontece? Escuta e obedece. Aí o soldado começa a lutar conforme as regras. E quando chega no final da jornada, aí Yahshua vai ver todos que lutou segundo as regras. E Yahshua só vai aprovar aqueles que tiver lutado segundo as regras. E Yahshua vai ver naquele grande dia. Esse aqui lutou segundo as regras. Esse aqui lutou segundo as regras. Esse aqui não, esse aqui não. Então, não vai ter como ser aprovado. Então,
só vai receber a coroa pelo comandante, que é o Salvador Yahshua, aqueles que lutar segundo as regras. Aquele que fugiu das regras, que não quis obedecer às regras, não vai ter como receber a coroa. Vai ser reprovado. E o próprio Yahshua disse bem claro que nós somos soldados dele. Quando o apóstolo Paulo fala, assume a tua parte de sofrimento, como o bom soldado de Yahshua, tá vendo? Nós somos soldados de Yahshua, fazemos parte do exército dele, ele é o comandante. E ele é o comandante. E todo comandante dá regras para os soldados seguirem. Até no exército da vida real, é o grande exemplo também. Todo varão que se alistar no exército, ele vai ter que obedecer e lutar segundo as regras que o comandante do exército vai dar. Ele vai ter que passar por provas, ele vai ter que ultrapassar circuitos, e se ele não conseguir ultrapassar esses circuitos, ele não vai ter como ser aprovado. Se ele for um soldado covarde e ter medo das provas lá do exército, não vai ter como ele ser aprovado. Ele vai ter que dormir em mata, ele vai ter que comer comida crua. Ele vai ter que lutar segundo as regras que o comandante está dando. No exército terreno também é assim. É por isso que Iau constituiu também o exército terreno para ser um grande exemplo para nós. Só que as pessoas cismam em querer continuar cega espiritualmente. Porque o que acontece? É culpa das pessoas? Não, é Satanás que cega com essas narrativas podres que ele usa através da boca de muitos. Então, tem que tomar cuidado. Porque para ser aprovado pelo comandante Yahshua Mashiach, vai ter que lutar segundo as regras. E nós fazemos parte do exército de Yahshua. E como é que nós fazemos parte do exército de Yahshua e não queremos lutar segundo as regras? Queremos passar por cima delas, massacrar elas, fingir, dar uma de cego e fingir que elas não existem? Isso é andar no caminho da perdição. Isso é estar dormindo, Isso é estar dormindo a caminho do abismo. Mas hoje a palavra veio nos alertando. Hoje a palavra veio nos alertando, nos exortando, nos disciplinando. Assim como o Eterno me disciplinou quando me deu essa palavra. Então veja, nós fazemos parte do exército de Yahshua, assim como está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. E nós, como bom soldado de Yahshua, não receberemos a coroa se não lutarmos segundo as regras. Por isso, vamos cada dia mais lutar segundo as regras que o comandante Yahshua deixou decretado para nós seguirmos. E essas regras quais são, Maris? Essas regras quais são, Maris? Quais são essas regras que nós temos que lutar seguindo elas e conforme elas? Essas regras é renúncia, obedecer os mandamentos do Eterno Yahweh através de Yahshua, é deixar a mentira, é deixar os pecados cada dia mais, é se consertar cada dia mais, é ser obediente, é aceitar ser corrigido, é aceitar ser exortado, disciplinado. É não querer andar na porta larga, é querer andar na porta estreita. É obedecer todas as regras que o Salvador Yahshua deixou aqui decretado nas Escrituras. Louvado seja Yahweh. Porque Yahshua disse, meus irmãos e minhas irmãs, é aqueles que ouvem e praticam a palavra de meu Pai Yahweh. A regra está aí.
E quem quiser receber a coroa vai ter que obedecer essa regra. Quem quiser ser aprovado vai ter que obedecer essa regra. E vai ter que seguir ela. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então veja, Paulo, durante a sua jornada, ele vivenciou uma batalha, né, contra as hostes malignas. Durante toda a vida do apóstolo Paulo, depois que ele aceitou Yahshua Mashiach, ele duramente, a jornada dele foi essa. Foi lutar, foi batalhar contra as hostes malignas. Toda a jornada do apóstolo Paulo foi essa. Foi para vencer o bom combate. Foi para guerrear contra as hostes malignas. Paulo não teve uma vida mansa. E muitos estão querendo uma vida mansa. Uma vida mansa. Mas Paulo nunca desejou essa vida mansa. Os apóstolos nunca desejaram essa vida mansa, porque uma vida mansa não pertence a soldado. Soldado vive na guerra, vive batalhando, guerreando. Soldado não tira a espada e deixa de lado, criando teia de aranha, não. Soldado vive com a espada bem afiada. Soldado vive na guerra. Soldado não tem vida mansa. E soldado também não deseja vida mansa. Porque ele sabe que as guerras, as lutas é que vão deixar o espírito dele mais forte, mais valente, mais corajoso. Então ele não vai fugir dela. Ele não vai deixar a espada lá criando teia de aranha, não, para ficar de braço cruzado. Não. Porque ele sabe que se ele fizer isso, ele nunca vai vencer. Ele sabe que se ele fizer isso, ele nunca vai amadurecer, ele nunca vai crescer, ele nunca vai avançar. É por isso que Paulo não quis e nem viveu uma vida mansa. Paulo, durante todo o seu período de jornada de vida, ele vivenciou uma batalha contra as hostes malignas. Paulo não deixava a espada dele criando teia de aranha, não. Ele afiava ela dia após dia. E durante toda a jornada da vida dele foi essa. Foi batalhar contra as hostes malignas. A mesma coisa é conosco. Nós não estamos aqui para deixar a nossa espada de lado criando teia de aranha, não. Nós estamos aqui para afiar a nossa espada e botar e praticar a palavra de Yahweh cada dia mais. Nós estamos aqui não é para nos acovardar e fugir das guerras, fugir das pelejas, não. Nós estamos aqui para enfrentar ela, porque tem o comandante lá na frente nos chamando, dizendo: vem, vem, porque eu estou aqui na frente para vencer por vocês. Mas se vocês recuarem, não tem como eu fazer nada. Se vocês desistem, não tem como eu fazer nada. Porque Yahshua não faz nada que a gente não queira. Yahshua não obriga ninguém a nada. O Criador Yahweh não obriga ninguém a nada. Ele só vai fazer, ele só vai agir se você quiser. Se você tomar coragem e quiser. Se você ficar se renegando, ele não vai obrigar ninguém a nada. Porque Yahweh não é um Criador que obriga ninguém a nada. Ele é maravilhoso. Por isso que ele diz: aquele que abrir a porta do seu coração e permitir que eu entre, aí eu entrarei. Mas se eu bater e não abrir, não vou brigar. Não vou brigar. Porque Yahweh não é um Yahweh que força ninguém a nada. Ele só faz quando o ser humano dá lugar. Ele só faz e só trabalha quando o ser humano abre o coração e permita que ele haja, que ele trabalhe. Aí ele vai fazer. Louvado seja Yahweh. Porque Yahweh é bondoso, amoroso, então ele não obriga ninguém a nada. Louvado seja Yahweh. Então, só vai receber a coroa
aquele que não rejeitar lutar a guerra, e aquele que lutar a guerra conforme as regras. E Paulo fez isso. Paulo lutou a guerra. Paulo lutou a guerra seguindo as regras. Por isso, ele conseguiu combater o bom combate. Ele aceitou ser um soldado do Machia e lutar conforme as regras. Ele aceitou fazer parte do sofrimento de Yahshua, do corpo de Yahshua. Não tem como querer fazer parte do corpo de Yahshua, mas não sentir as dores de Yahshua, o amargo. Não tem como. Porque para sentir a alegria que hoje em dia Yahshua Mashiach sente, nós temos que passar também pelas lutas. Claro que cada um de uma maneira, de uma forma, mas tem que passar. Não tem como. Vai ter que lutar. A diferença é que tem Yahshua Mashiach, como eu disse lá na frente, como comandante para vencer por nós. Mas para Yahshua Mashiach vencer por nós, a gente não pode ser soldado covarde. Não tem como. Para Yahshua Mashiach, como bom comandante vencer por nós, nós temos que ser soldados valentes e corajosos e lutar conforme as regras. Que está aqui na palavra do Eterno. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, a palavra, quando vem do Eterno, não tem rodeios, não tem mimimi. Ela é reta, firme. É rocha. É rocha. E vem mudando tudo dentro de nós. Vem trazendo clareza para o nosso espírito. Vem trazendo vida para o nosso espírito. Vem colocando em nós muitas armaduras espiritual. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então veja, Paulo termina a sua jornada dizendo as seguintes palavras. Veja, Paulo termina a sua jornada dizendo assim: eu combati o bom combate. Nas últimas palavras, as últimas palavras de Paulo são preciosíssimas. Paulo teve a honra de poder abrir a boca dele e dizer: eu combati o bom combate. Veja, se Paulo tivesse fugido das regras, se Paulo tivesse acovardado e não quisesse e tivesse rejeitado passar pelo sofrimento, se Paulo tivesse rejeitado passar pelo sofrimento, pelas dores, pelo amargo, pelos açoites, pela perseguição, se Paulo não tivesse lutado segundo as regras, ele não poderia, no último dia de vida dele, ter falado isso aqui, ó: eu combati o bom combate. Mas como Paulo lutou segundo as regras, como Paulo não fugiu da porta estreita, como Paulo não fugiu dos sofrimentos e das dores, ele pôde ter a honra de dizer, no último dia da vida dele: eu combati o bom combate. Que honra poder falar isso. Que honra chegar no último dia de vida e ter a consciência e a certeza que lutou segundo as regras, ter a consciência e a certeza que em toda a sua trajetória você não se acovardou, você não saiu e não desviou o seu pé da porta estreita, você renunciou, você enfrentou os combates, as guerras, você enfrentou as enfermidades, as dores, você enfrentou as perdas com coragem. Louvado seja Yahweh, e chegar no último dia de vida e você poder olhar para si mesmo e ver que fez tudo isso e poder ter a honra de dizer: eu combati o bom combate. Louvado seja Yahweh. Louvado seja Yahweh. Então, quando veja, muitos lê e não entende quando lê Paulo dizendo essa palavra. Então veja,
Quando Paulo diz essas últimas palavras, eu combati o bom combate, Paulo está dizendo bem claro, eu não recuei. Paulo está dizendo bem claro, eu não fui covarde, eu lutei. E eu quero que vocês façam o mesmo. Eu quero que vocês possam ter a honra de, no último dia de vida de vocês, abrir a boca de vocês e dizer: eu combati o bom combate. Mas para vocês poder ter a honra de dizer isso, vocês não podem recuar, vocês não podem se acovardar, vocês não podem fugir da guerra. Para vocês poder dizer isso, vocês vão ter que lutar a guerra, vocês não podem recuar. Louvado seja Yahweh. Se vocês não recuarem, se vocês não rejeitarem a porta estreita, se vocês não rejeitarem as lutas e os sofrimentos, no último dia de vocês, vocês também vão poder ter a honra de abrir a boca e dizer: eu combati o bom combate. Louvado seja Yahweh pelo poder dessa palavra, louvado seja Yahweh, porque essa palavra vai libertar, vai curar, essa palavra vai fortalecer, essa palavra vai te revestir, vai te impulsionar para frente, essa palavra vai tirar toda a cegueira espiritual, essa palavra vai despertar vidas, essa palavra vai erguer as vidas. Louvado seja Yahweh. Essa palavra vai trazer vida para o espírito que estava triste, para o espírito que estava querendo recuar, para o espírito que estava querendo desistir. Mas vem Yahshua Mashiach como comandante falando com você: lute a guerra, entre na guerra, enfrente as lutas, enfrente a enfermidade, enfrente as perdas, os abandonos, os açoites. Em frente, porque você é meu soldado, você é minha soldada, você faz parte do meu exército e eu sou o grande comandante que vou vencer as lutas de vocês. Mas para isso vocês não podem recuar, para que no final da jornada de cada um de vocês, vocês possam ter a honra de dizer: eu venci, eu combati o bom combate. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então, é Paulo, quando ele fala essa palavra, eu combati o bom combate, ele está deixando bem claro: eu não recuei. Paulo está dizendo: eu não fui covarde, eu lutei, eu enfrentei. Louvado seja Yahweh. É Paulo dizendo: eu preferi sentir o amargo logo, para depois, aí sim, sentir o doce no reino dos céus. É Paulo dizendo: olha, eu não quis levar uma vida mansa. Eu preferi levar uma vida dura, de luta, de guerra agora, para depois ter o descanso eterno. Porque quem quiser o descanso agora na terra vai perder o descanso do reino dos céus. Agora, quem quiser guerrear agora na terra, lutar agora, andar na porta estreita agora, aí sim depois vai poder gozar do descanso eterno, vai poder se rejubilar para todo sempre na eternidade. É isso tudo que a palavra está nos ensinando com muita clareza, sem deixar rodeios e dúvidas. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então veja, esse é o desafio dos servos, é vencer essa grande guerra, é vencer essa grande batalha espiritual. Essa é a nossa grande luta, é a nossa grande guerra, a nossa grande batalha, é vencer essa grande batalha espiritual
É lutar contra as hostes malignas. Esse é o nosso grande desafio. Louvado seja Yahweh. E tem Yahushua como grande comandante para nos dar a vitória. Se nós formos corajosos e não recuarmos. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então veja que o falso evangelho, ele não vai te dizer essa verdade. As pessoas que através do maligno têm anunciado um falso evangelho, essas pessoas que têm anunciado um falso evangelho, eles nunca vão trazer para vocês essas verdades que está aqui nas escrituras. Nunca, porque essas pessoas que estão sendo usadas por Satanás querem que os escolhidos continuem enganados, continuem na fraqueza. Então, o falso evangelho, nós não devemos dar crédito a esse falso evangelho. Nós devemos repudiar ele, vomitar ele para fora, para que o nosso interior seja limpo dessas mentiras e para que o nosso espírito esteja pronto para receber o verdadeiro evangelho. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Então tem um falso evangelho aí fora, pregado por aqueles que estão sendo usados por Satanás, que só fala de prosperidade, só fala de prosperidade e de vida mansa. Esse falso evangelho que está aí, levando muitos ao caminho da perdição, ele só fala disso, de prosperidade e vida mansa. Vida mansa. Sendo que soldado de Yahushua não tem vida mansa. Soldado de Yahushua guerreia, luta, batalha, afia a espada, renuncia, diz não à sua carne, tira de si cada vez mais aquilo que não presta, aquilo que é podre. Soldado de Yahushua, a vida dele é essa, é pelejar, guerrear. Soldado de Yahushua não tem essa vida mansa que estão pregando aí fora. Louvado seja Yahweh. Não tem, é peleja. É peleja. Mas essa peleja, louvado seja Yahweh, te traz constante vitória. É essa peleja que firma o nosso espírito na rocha, que é Yahushua Mashiach. Então não dê crédito a esse evangelho que só fala de prosperidade, de vida mansa. E quando você se alimenta dele, a tua espada está ali, cheia de teia de aranha, de mofo, porque você está parado, não está guerreando, não está avançando. Vida mansa. A vida mansa não jejua, não ora, não lê a palavra, não renuncia, não diz não aos desejos carnais. Então não caia neste falso evangelho podre e sujo. Não caia. Louvado seja Yahweh dos exércitos, no nome de Yahushua. Então, veja, todos nós temos que ter uma certeza. Essa certeza, qual é essa certeza que nós temos que ter? Eu vou falar. Nós temos que ter a certeza que não podemos desistir. Nós temos que ter essa certeza firmada dentro de nós. Nós temos que ter essa certeza que não podemos desistir, que não podemos recuar. É por isso que Yahweh falou o tempo todo comigo durante esse processo de vale que eu passei. Seja valente, seja valente, seja valente. Porque essa certeza tinha que estar firmada dentro de mim. Eu tinha que ter essa certeza dentro de mim para eu poder avançar, para
aquela enfermidade não me matar, para aquela enfermidade não me fazer enfraquecer. Mas que mesmo com aquela enfermidade, eu tendo essa certeza que eu não podia desistir, eu ia avançar. Mesmo com a enfermidade ali, eu ia avançar. E no final, Yahusha ia vencer por mim. E a prova viva disso, eu estou aqui, curada. E dando testemunho e passando essa palavra a qual recebi durante esse processo de vale que eu passei. Então, nós temos que ter essa certeza de que não podemos desistir. Nós não podemos parar. Nós temos que prosseguir, seguir em frente. É isso que o Altíssimo Yahweh espera de nós. É isso que o Altíssimo Yahweh espera de nós. Que no final da nossa vida, nós possamos dizer, assim como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate e acabei a carreira. É isso que Yahweh quer para nós. E Yahweh quer que no final das nossas vidas nós possamos ter a honra de dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Mas para poder ter a honra de dizer essas palavras, vai ter que lutar segundo as regras. Não vai poder recuar, não vai poder fugir da porta estreita. Vai ter que enfrentar as pelejas para aí sim no final poder dizer: eu combati o bom combate e acabei a carreira. É isso que Yahweh quer para nós. É isso que Yahweh deseja para os seus filhos, para as suas filhas. É isso que Yahweh deseja para os escolhidos. É isso que Yahweh deseja para os escolhidos. Que os escolhidos dele possam ter a honra de no final da sua vida, de no final da sua carreira, da sua trajetória, da sua jornada, possa abrir a boca e dizer: eu combati o bom combate e acabei a carreira. É isso que Yahweh quer para nós. E é essa palavra que temos que receber, temos que implantá-la dentro de nós para que ela possa nutrir o nosso espírito, que ela possa nutrir por completo o nosso espírito e nós fiquemos com o espírito forte. Louvado seja Yahweh. Veja, é no final de toda a luta, e no final, irmãos, veja, e no final de toda essa luta vai valer a pena, pois está reservado para nós a coroa da justiça. Vai valer a pena, porque Yahusha Mashiach disse para nós que aquele que não recuar, aquele que aceitar entrar na guerra, aquele que não se acovardar, aquele que lutar segundo as regras, para ele, para ela, vai estar reservado a coroa da justiça. Então vai valer a pena aquele que permanecer na porta estreita e se alegrar em estar nela, independente se zombem, se riam, se critiquem, se não acreditem, mas aqueles que não se deixar levar por essas coisas terrenas e permanecer e se alegrar em estar na porta estreita e permanecer lutando o combate, para esses está reservado a coroa da justiça e vai valer a pena. Nós temos essa promessa reservada de receber a coroa da justiça, aqueles que combateram o bom combate. Então lute com sabedoria, lute você como soldado de
Yahusha, você como soldada de Yahusha, lute para combater esse bom combate, para que no final da sua trajetória você possa receber a coroa da justiça, que é uma promessa para os escolhidos, é uma promessa para aqueles que conseguirem se tornar vencedores, é uma promessa reservada para aqueles que não se desviarem da porta estreita, é uma promessa para aqueles que forem fiéis até o fim, para aqueles que não se acovardar, para aqueles que não recuar. Esta é a promessa que está reservada para nós, é receber a coroa da justiça, aqueles que vencer, aqueles que lutar conforme as regras, aqueles que aceitar fazer parte do sofrimento como bom soldado de Yahusha. É para esses que está reservado a coroa da justiça. E é por essa coroa da justiça que nós vamos lutar. E não vamos deixar que ninguém tire este tesouro, esta palavra, a qual o Criador reservou para nós e a qual eu entreguei para cada um de vocês. Então que vocês possam receber esta palavra que eu recebi durante esse processo de enfermidade que eu passei. Foi essa palavra que Yahweh me deu durante esse processo, e é essa palavra preciosa que eu também estou passando para vocês, porque também é ordenança de Yahweh que eu passasse para vocês, e eu não poderia não passar, senão eu pagaria um grande preço. Então está entregue aqui para vocês essa palavra preciosa. Então que você seja alimentado dela, que você seja fortalecido com ela, que você cresça e avance através dessa palavra, no nome de Yahusha Mashiach. Fica aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu amor em Yahusha por cada um de vocês. Que Yahusha abençoe cada um de vocês, abençoe seus filhos, aqueles que tiverem, abençoe sua casa, seu lar, sua família, abençoe sua vida, toda a sua caminhada, sua trajetória, que bênçãos espirituais possam te alcançar, no nome de Yahusha Mashiach, que você possa ser restaurado, fortalecido, reerguido através dessa palavra, no nome do Criador Yahweh, no nome do Salvador Yahusha. Fica aqui o meu abraço e em breve estaremos juntos novamente para nos alimentar cada vez mais, no nome do Salvador Yahusha.